Essa semana, oitavo ano, nós vamos montar a aula chamada Pé no Freio. Você já pensou por que não é possível parar imediatamente um objeto em movimento? Aristóteles, no século IV a.C., se fez essa pergunta. Ele chegou à conclusão que um corpo se movimenta quando aplicamos uma força sobre ele e para de se movimentar quando esta força, compreendida como uma substância que pode ser transmitida, se esgota. A ideia de Aristóteles prevaleceu até o século XVII, quando então Galileu Galilei comprovou que essa ideia estava errada e era necessário aplicar forças contrárias àquelas que faz um objeto se movimentar para fazer-o parar. Sem essas forças contrárias, o objeto permaneceria em movimento com velocidade constante e em linha reta indefinidamente. Ou seja, se nós não aplicarmos uma força contrária ao movimento de um objeto, ele permanecerá em movimento. Essa ideia de Galileu Galilei foi aperfeiçoado e definido por Isaac Newton em seu tratado sobre mecânica, conhecido como Principia, que contém três famosas leis, chamadas e conhecidas como leis de Newton. A primeira lei de Newton é justamente a lei da inércia, definida como a tendência que os corpos têm de permanecer em seu estado natural de repouso ou em movimento. Dois fatores influenciam a intensidade da inércia: a massa e a velocidade inicial. Se considerarmos dois objetos com massas diferentes, mas com uma mesma velocidade, como um caminhão e uma bicicleta, por exemplo, a inércia será maior naquele cuja massa for maior, no caso, o caminhão. Uma força maior deverá ser aplicada para movimentá-lo ou para pará-lo. Então, nós vamos construir essa semana um carrinho equipado com dois motores e um sensor ultrassônico, que seja capaz de ativar o sistema de freio sempre que estiver próximo da parede. Vamos ver como ficou e programá-lo? Observem em oitavo ano o nosso carrinho pé no freio. Ele tem dois motores grandes, tem um sensor ultrassônico que vai funcionar para não deixar o carrinho bater na parede. E aqui ele tem um jogo de engrenagens que funciona fazendo essa roda girar. Somente a roda de trás recebe o giro do motor. A roda da frente ela é apenas arrastada, somente a roda de trás gira. Então vamos ver como ficou a programação do carrinho. Agora, oitavo ano, nós vamos programar o nosso carrinho para funcionar. Inicialmente, nós pegamos um bloco ciclo, dentro do ciclo colocamos um bloco comutação. Selecionamos aqui o sensor ultrassônico comparar distância em centímetro, a opção no 4 e a distância em 20. A porta está correta. Aqui na opção verdadeiro, nós colocamos um bloco do mover direção, na opção desligado. As portas na porta A e na porta C. Na opção aqui falso, nós colocamos também um bloco mover direção ligado a direção no 0 e a potência em 60, que foi a potência que ele pediu. Acertamos aqui as portas A e C. Então, o que faz essa programação? Os dois motores irão girar na potência 60 e o sensor ultrassônico, sempre que detectar a distância máxima estabelecida entre o veículo e a parede, deve ativar o sistema de travamento de rodas. Em seguida, no nosso exercício, ele vai pedir para nós alterarmos essa potência para 100. Então, a única coisa que nós vamos modificar é esse valor de 60 para 100 e vamos fazer novamente a mesma programação. Então, vamos testar a programação agora. Agora o carrinho pé no freio está a 1 metro da parede. Nós vamos executar a programação e ver o que acontece. Dando play na programação. Observem que o carrinho para antes de bater na parede. A distância mínima necessária para que o carrinho pare antes de bater na parede são 6 centímetros. Nós fizemos 3 tentativas. Na primeira tentativa, o carrinho demorou 2 segundos para percorrer 1 metro e a distância de frenagem foi de 10 centímetros. Na segunda tentativa, o carrinho demorou 1 segundo para percorrer 1 metro e a distância foi de 6 centímetros. E na terceira tentativa,
o carrinho demorou 2 segundos para percorrer 1 metro e a distância de frenagem foi de 9 centímetros. Então, faça as anotações na tabela de vocês. Então, inicialmente, a distância que o motor para é suficiente para que o carrinho não bata na parede. Quando fazemos o motor trabalhar com a potência em 100, nós vemos que o carrinho ele necessita de uma distância de frenagem maior e em algumas tentativas ele também acabou batendo na parede, não conseguiu frear antes de bater na parede. A distância de freagem é maior com a potência em 100 justamente porque é uma potência maior. Nós não faremos os testes com pista molhada. Então, o exercício da página 6 que pergunta se houve alguma diferença entre pista seca e pista molhada, vocês podem escrever exercício não realizado. Nós não faremos esse exercício. Então, nós podemos concluir que algumas variáveis que influenciam na distância de frenagem é, por exemplo, a velocidade dos veículos e a condição da pista. Por exemplo, se ela está molhada ou seca. Nós sabemos se a pista estiver molhada, a distância de frenagem será muito maior, pois o veículo terá mais dificuldades para frear. Então, essa foi a montagem da semana. Essa semana, 8º ano, vocês farão os exercícios da página 5 e 6. Após responder esses exercícios, me enviem a imagem por e-mail. Não esqueçam de enviar. Vocês não deverão fazer o desafio da página 7, somente a página 5 e 6. Não esqueçam de me enviar. Tenham uma ótima semana e até a próxima aula.